Olá pessoal, nós vamos falar hoje sobre um acidente ocorrido com um Sikorsky S-76 Bravo em janeiro de 2020 na Califórnia, cujo NTSB divulgou as primeiras informações do relatório final recentemente. Esse helicóptero estava previsto decolar do aeroporto de John Wayne, próximo a Los Angeles, e seguir um plano de voo visual até o aeroporto de Camarillo. Estava transportando um piloto e mais 8 passageiros e seguia um plano de voo VFR, um plano de voo visual. Depois de passar pelo aeroporto de Van Nuys e seguindo uma rota que sobrevoava a rodovia US-101, essa aeronave entrou em condições de voo por instrumento e teve uma perda de controle, levando a colisão com o terreno e provocando lesões fatais aos 9 ocupantes. Os dados do ADS-B mostram esse helicóptero voando por sobre a rodovia 101. Em determinado momento, ele comenta com o controle de tráfego aéreo que ele começaria uma subida para ficar acima da camada de nuvens. O ADS-B registra uma subida na faixa de aproximadamente 1.500 pés por minuto de razão. O helicóptero começa a se afastar da vertical da rodovia. O controlador pergunta ao piloto quais as intenções dele, ele informa que vai subir para 4.000 pés para livrar a camada de nuvens e logo em seguida a aeronave começa uma curva à esquerda descendente, atingindo 4.000 pés de razão de descida e uma ground speed de 168 nós até colidir com o terreno sem deixar sobreviventes. Uma câmera de observação que existe na localidade permitiu que o Serviço de Meteorologia estimasse que o topo da camada estava em aproximadamente 2.400 pés. E esse helicóptero, durante a sua subida, atingiu aproximadamente 2.300 pés, ou seja, apenas 100 pés abaixo de sair em condições meteorológicas visuais no topo da camada. Outras câmeras localizadas na rodovia 101, num pátio de manutenção da rodovia 101, mostram um helicóptero voando em uma região de nuvens baixas e a elevação totalmente obscurecida pelas nuvens. Apesar do grande nível de destruição dos destroços, a NTSB conseguiu determinar que os rotores principal e de cauda estavam com movimento rotacional normal no momento do impacto e o motor estava funcionando sem evidência de falhas. Esse acidente está sendo divulgado como um acidente causado por desorientação espacial, mas eu gostaria de comentá-lo aqui num aspecto que está mais no nosso controle como piloto, que é o aspecto do processo de tomada de decisão. O NTSB divulgou que as causas desse acidente foram a falha de tomada de decisão do piloto, que levou a uma entrada inadvertida em IMC e que provocou desorientação espacial e a perda de controle até a colisão com o terreno. Então vejam que desses dois aspectos, falha na tomada de decisão e a desorientação espacial, o primeiro que está sob nosso controle é a tomada de decisão. É muito comum nesses acidentes de transporte de VIP, onde o piloto sente uma pressão autoinduzida no sentido de levar o helicóptero até o seu destino, para satisfazer a necessidade do cliente. Esse aspecto de pressão autoinduzida tem levado a muitas tomadas de decisão incorretas e que acabam aumentando o nível de risco da operação. Esse é um aspecto que o piloto pode controlar, a sua tomada de decisão com relação ao prosseguimento ou não do voo quando as condições se deterioram. O segundo aspecto apontado pelo NTSB é a desorientação espacial. A entrada inadvertida em IMC geralmente acontece quando o piloto já extrapolou em muito os limites para o voo visual. Mas digamos que essa entrada aconteça inadvertidamente. O piloto do helicóptero tem que conhecer procedimentos para escapar de uma entrada inadvertida em IMC que causa desorientação espacial. Diferente do avião, o helicóptero é um aparelho inerentemente instável e é muito fácil haver uma desorientação espacial no caso de entrada inadvertida em IMC quando se perde as referências visuais. Então, quais os procedimentos que o piloto de helicóptero tem que ter na cabeça no caso de entrada inadvertida em IMC? São os famosos 4 Cs do voo IMC inadvertido. O primeiro e mais importante, o controle da aeronave, estabelecer controle sobre a aeronave em condições de voo por instrumento. Isso inclui controle da atitude,
ajuste de torque para uma condição mediana, ajuste da proa e ajuste da velocidade. O piloto tem que transicionar do voo sob referências visuais para o voo em condições por instrumento, dependendo unicamente dos instrumentos que tem no painel. Isso depende exclusivamente dele primeiro, antes de tudo, fazer um controle da atitude e ajustar os demais parâmetros. Segundo, ajustar o coletivo para iniciar uma subida controlada para evitar a colisão com obstáculos no voo. Terceiro, efetuar uma curva para a direção desejada, onde o piloto saiba que pode ter melhores condições de voo. E por último, estabelecer comunicação com os órgãos de controle solicitando auxílio para a conclusão do voo. A tentativa de continuar o voo visual sob condições meteorológicas degradadas tem sido causa de muitos acidentes com helicópteros. E muitas vezes esses acidentes são causados única e exclusivamente pela decisão do piloto de forçar a continuação do voo quando as condições se degradam, ao invés de tomar a decisão de retornar para o aeródromo de partida. Finalizando, os dois aspectos importantes que estão sob controle do piloto nesse tipo de acidente são falhas na tomada de decisão e desorientação espacial. Esses dois aspectos o piloto tem a capacidade de controlar se ele conseguir controlar a pressão para continuar o voo, mesmo com a degradação das condições. E a desorientação espacial, que geralmente acontece por uma entrada inadvertida em MC, quando o piloto já extrapolou em muito os mínimos para voo em condições visuais, pode ser de alguma forma controlada aplicando aqueles 4 procedimentos de controle, coletivo, curva para a direção desejada e comunicação com os órgãos de controle. E esperamos que esse acidente nos ajude mais uma vez a entender o nosso processo de tomada de decisão quando voando um helicóptero em voo visual e a necessidade de controlarmos a pressão autoinduzida ou a pressão até do próprio passageiro no sentido de continuar o voo quando as condições estiverem degradadas. Muito obrigado e bons voos a todos.